Meus amores, graça e paz. Como é que vocês estão? Abençoados? Foram abençoados? Podeis sentar em nome de Jesus. Cumprimente alguém do seu lado com a graça e paz. Paz do Senhor. Boa noite. Né? Várias formas de cumprimentar. Amém? Vamos ter uma palavra de oração antes da pregação da palavra. Queria que você curvasse sua cabeça em nome de Jesus, para que possamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos essa noite mais uma vez te agradecer pela tua presença, pela tua bondade, pelo teu amor para conosco. Dizer que em nós há um sentimento de gratidão por poder fazer parte do teu corpo aqui na terra, que é a igreja. Por isso, essa noite queremos pedir ao Senhor para continuar falando conosco, agora através da ministração da palavra. Toca o nosso coração, traz entendimento, claridade, que tudo que foi ensinado aqui agora seja útil para as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, num versículo que eu quero destacar nesse início aqui, que é Tiago, capítulo 1, versículo de número 5. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5, fala algo muito importante e útil para as nossas vidas. Muito obrigado, Wilton Vasconcelos. Todos encontraram? O texto fala o seguinte: se, porém, algum de vocês precisa ou necessita de sabedoria, peça exclusivamente a quem? A Deus, porque somente sabedoria vem da parte de Deus. Peça a Deus que a todos, alguns não, todos, Ele dá de forma generosa, com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé. A condição é pedir de que forma? Com fé. E em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, ou seja, vai e vem. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Veja que o texto, ele destaca 3 pontos importantes. Para que eu possa receber de Deus uma sabedoria que vem só da parte dele, o primeiro destaque do texto é que precisa ser pelo meio da fé. Você não consegue alcançar sabedoria de Deus se não for, Eduardo, pela fé. Então eu peço para que Deus me dê sabedoria mediante a fé, é a primeira ação. No versículo 7, o texto destaca 2 coisas importantes para ter condição de receber de Deus sabedoria. Dentre elas, você não pode ser uma pessoa indecisa. Você tem que ser uma pessoa decidida no que você quer. Você tem que ter convicção naquilo que você quer. Então eu peço a Deus sabedoria, e o texto destaca que eu não posso ser indeciso nessa decisão de querer receber de Deus uma sabedoria para agir em determinada área. E uma terceira condição é que eu não posso ser inconstante. Fala comigo, constância é uma das condições para poder preencher o requisito aqui para receber de Deus sabedoria. Então, pedir com fé. Segundo destaque, eu não posso fazer de qualquer jeito, de forma indecisa. E terceiro destaque é que eu preciso ser constante. Mas não é constante só em pedir. A condição é constante em permanecer nos caminhos, ou no caminho do Senhor. Então sabedoria é algo que a gente pede para Deus e Deus nos dá. Há um conceito, vou dizer errôneo, de algumas pessoas, que pensa que mais ou menos é assim que acontece. Eu oro aqui nesse momento, e de forma miraculosa, milagrosa, Deus já derrama sobre mim uma sabedoria, e a partir de agora eu já consigo resolver todos os problemas. Eu não acredito dessa forma. Respeito quem crê dessa forma, mas não ensino que seja essa a forma que acontece. Eu acredito da forma como a Bíblia ensina para nós. Você pede a Deus sabedoria e Deus dá para você problema para você resolver. Você pede a Deus
inteligência para poder solucionar problemas, e Deus dá para você oportunidade. Quem crê assim também, só para eu poder ver se eu estou sozinho. Eu acredito dessa forma. Eu peço para que Deus me dê sabedoria, mas Deus vai me ofertar situações para que eu possa aprender na lida diária, no dia a dia, como exercer sabedoria. Não creio que seja um passe de mágica, que a partir do momento que eu oro, já acontece assim algo divino na minha vida, eu já sou sábio a partir daquele momento. Tem uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Os dois precisam caminhar juntos. Fala comigo assim: conhecimento. Mais forte: conhecimento. Buscativa humana. É você que busca conhecimento. É você que vai lá, estuda, capacita, lê. É uma ação sua. A sabedoria é algo que vem da parte de Deus. Você vai ver pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, gente mais velha, de experiência de vida, que você senta do lado dela e você vê o que nela? Sabedoria de vida. Ela vai te ensinar para você decisões, comportamentos, de como você solucionar problemas. E você fala: cara, mas essa pessoa não teve um certificado na faculdade, ela não tem nenhum segundo grau completo, mas ela recebeu pela experiência da vida uma sabedoria que vem da parte de Deus. Então essa é a diferença entre sabedoria e conhecimento. Conversava com meu pai e a gente no assunto sobre conhecimento e sabedoria, entramos nesse enredo de destacar a importância dos dois. E aí eu falei: pai, qual que seria a forma mais fácil da gente ensinar as pessoas sobre conhecimento e sabedoria em quesito de diferença? Aí na nossa conversa ele falou comigo algo muito importante, que eu acho que é válido você escutar e aprender com isso também. Ele disse assim: olha, sabedoria, na verdade conhecimento é o seguinte: conhecimento é você saber, Bruno, que tomate é o quê? Uma fruta. Isso é conhecimento. Quem sabia que tomate é fruta? Tomate é uma fruta. Sabedoria seria você, numa salada de fruta, não pôr tomate. Viu a diferença? Eu sei que tomate é uma fruta, mas eu não conheço ninguém que faz salada de fruta, né, mamão, com tomate dentro. Então conhecimento é ter a ciência de como é que aquilo funciona. Agora sabedoria é fazer a aplicação daquilo que se entende. Deu para entender? Quem conhece alguém que tem conhecimento, mas não é sábio no falar e nas atitudes? Levanta a mão para me ver. Tem muita gente assim, conhece muito, mas não tem sabedoria para poder lidar com situações. E eu queria destacar com você um texto que me veio ao encontro hoje. Eu quero achar aqui um texto muito importante. Deixa eu só colocar o versículo, que eu esqueci de marcar o versículo. Coloca para mim, por favor, 1 Reis, capítulo 3, é o texto em destaque. 1 Reis, capítulo 3, vamos de versículo 16. Eu quero ler com você esse texto. 1 Reis, capítulo 3, versículo de número 16. É um texto que me chamou a atenção hoje, e eu queria trabalhar em cima desse texto com vocês. Todos encontraram? O texto começa dizendo o seguinte, acompanhem comigo aí, por favor. Então, 2 prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele, e uma das mulheres disse: ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher, ela teve um filho. Estávamos juntas, não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho desta mulher, ele morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, e enquanto essa sua serva dormia, tirou o meu filho, que estava do meu lado, e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços.
quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: não, o que está morto é o seu filho, o meu é que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: esta diz: o que está vivo é meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: traga-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: cortem o menino que está vivo em duas partes, e deem metade a uma e a outra metade à outra. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: ah, meu senhor, dei a ela o meu filho, o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: ele não será nem meu e nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: entregue-me o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. Versículo 28, todo o Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Esse texto é um texto que me chama muita atenção, porque é a prova do que eu disse antes, há uns minutos atrás, dizendo que quando você pede a Deus sabedoria, Deus vai te dar para você oportunidades para que você exerça sabedoria. Se você olhar na sua Bíblia um pouco antes desse versículo aqui, que a gente acabou de ler, você percebe que Deus, ele aparece numa visão para Salomão, e ele pede para Deus que ele recebesse não dinheiro, não ouro, não mulheres, mas ele recebesse a sabedoria. E assim o Senhor fala: olha, justo que você me pediu sabedoria, eu vou te dar dinheiro, posse, propriedade, bens, vou te dar tudo, só porque o seu coração foi inteligente em pedir sabedoria, e você não foi egoísta, porque você quis e quer governar bem o meu povo. Eu vou te ofertar muito mais do que você pediu. Detalhe, Salomão: não haverá, nem antes, nem depois de você, alguém semelhante a você na tomada de decisões. É assim que a Bíblia diz ou não é, queridos? Pois é. Aí, a partir daquele momento que quando Salomão acorda, esse episódio acontece com Salomão. Detalhe, ele já estava exercendo o cargo de rei. Esse texto é um texto que me chama a atenção, porque mostra algo muito importante. No primeiro ponto que eu disse para vocês, porque Deus não só deu para Salomão sabedoria, sim, papof. Ele teve que cair num problema, e a partir dessa situação, Ramon, foi que ele pôde exercer a sabedoria da parte de Deus. E eu queria destacar com vocês alguns pontos importantes que passam despercebidos na leitura desse texto. Então eu li com você todo o texto, todo o enredo, e eu quero destacar alguns pontos importantes desse texto, para que a gente possa aprender com essa história. Então, recapitulando, são duas mulheres prostitutas aqui, o texto destaca, que procuram Salomão para resolver um problema. A primeira disse que o filho havia sido dela, a segunda fala que o filho também era dela, porque uma das mulheres perdeu o filho quando estava à noite dormindo, e ela deitou sobre a criança, e a criança morreu. E aí a alegação principal é: você na madrugada trocou o meu filho, e pegou o seu filho, despachou, tirou ele de perto de mim, colocou o meu como se fosse seu. E aí essa história chega para Salomão. Presta atenção, não é uma situação tão simples, não é uma situação tão fácil de resolver. Detalhe importante: esse julgamento aqui não está sendo assim algo no secreto, no privado. A população de Israel toda está vendo o que vai acontecer. Quem está me entendendo? É mais ou menos, se fosse hoje no nosso contexto, um vídeo sendo transmitido na rede nacional e todo mundo observando o comportamento de Salomão. Deu para entender mais ou menos a mensuração? Qualquer decisão que ele tomasse aqui, nesse momento aqui agora, todo o seu reinado seria destruído. Qualquer decisão que Salomão tomasse na precipitação, não calculada,
ele não teria mais crédito com o povo de Israel, porque o texto fala que a partir dessa situação, Olímpio, é que viram em Salomão uma sabedoria para poder governar o povo, no caso aqui o povo de Israel. Primeiro ponto que eu quero destacar com vocês desse texto aqui, fala assim comigo: o discernimento. Mais forte: o discernimento é mais poderoso que o julgamento direto. Olha que interessante, discernir a situação é muito mais poderoso do que julgar uma causa de forma, quando ela chega de primeiro impacto, papof. Nós temos que tomar cuidado, porque o que acontece é que nós somos tendenciosos a ouvir algo, e no nosso coração a aguçação do moral, daquilo que é certo, está aguçado em nós, e de primeiro plano já tomar decisões baseadas naquilo que a gente ouviu. Vocês já viram a imagem na internet que tem? Mostra direto, um cara estendendo a mão por um ângulo, e do outro ângulo parece que ele está apontando um dedo. Quem já viu essa imagem na internet? É a mesma coisa da imagem do 6 e do 9. Você coloca o número 6 no chão, ele parece o 9 e o 9 parece 6. O nosso senso de direção em primeiro impacto, em primeiro plano, é sempre levado para aquilo que é moral, para aquilo que aos nossos olhos é certo ao nosso ver. Então, se eu vejo algo acontecendo, boa parte de nós não esperamos entender todo o enredo da história, tiramos a conclusão com o primeiro impacto. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, lendo esse texto e essa história, é que o discernimento é mais poderoso que o julgamento direto. Salomão não pegou aquela história contada e já disse: pega essa criança aqui, quem está me entendendo? E já entrega para essa mulher, porque ela contou a história, então ela é a mãe dessa criança. Não, Salomão não fez isso. Salomão, ele olhou a história, a situação, o enredo da história, e ele ficou acurado com aquilo, ele ficou percebido com aquilo, e ele esperou toda a história ser contada para então tomar uma decisão mediante aquela situação. Então, a gente precisa aprender algo muito importante sobre essa história aqui: não tomar decisões precipitadas. Posso ouvir um amém? Te contou uma coisa, te contou algo, analisa primeiro. Ah, o Ramon passou a perna em alguém. Não, mas peraí, eu conheço o Ramon deve ter uns 10 anos. Deixa eu ouvir, deixa eu dar o privilégio do Ramon se justificar para mim. Quem está me entendendo? Deixa eu ver se de fato isso aconteceu. Eu não posso, mediante uma situação que foi me exposta para mim, já tomar todas as conclusões sem ouvir a outra parte. Isso é injusto. Não há justiça nisso. Quem está me entendendo? A gente erra muito nisso. Mas Salomão nos ensina algo muito importante vendo isso aqui, nessa história. Ele não foi precipitado em tomar a decisão. Quem sabe nós que estamos aqui hoje nessa noite, por muitas vezes agimos com injustiça com o outro. A Isabela enrola as pessoas, mas eu não dei o privilégio da Isabela chegar perto de mim e contar a versão. Quem está me entendendo? Já coloquei no meu coração uma resistência, porque eu ouvi acerca da Isabela, que ela faz isso, aquilo, outro, mas eu não vi o plano lógico se isso é verdade. Olha aqui para mim, quantas amizades bacanas, pessoas bacanas, nós criamos resistência no nosso coração com aquela pessoa, sem ao menos conhecer, porque alguém disse algo sobre ela, e aí você aceitou aquela palavra no seu coração e teve como verdade, e você não teve nem a oportunidade de conhecer a pessoa. Quem aqui já quebrou a cara nisso e se surpreendeu, falou: cara, eu pensava que fulano era de um jeito, e depois que eu passei a conhecer, fulano é de outro jeito. Quem aqui já teve essa experiência? Mas sabe por que a gente faz isso? É porque às vezes a gente não comporta como Salomão, não agimos com discernimento. Disse que é assim, pronto, eu já adoto esse comportamento no meu coração, e aí fica bem claro que qualquer coisa que vier depois daquilo é questionável. Sabe algo que retrata isso aqui de forma clara? Quem lembra daquele filme A Espera de um Milagre? Lembra, Claudemir? O negão fortão, quando todo mundo chega e vê ele, esse aí é o assassino, não é isso? Esse aí é, tanto que ele foi julgado de forma o quê, queridos? De forma o quê? Injusta, porque não deram nem o privilégio, Alitele, dele se justificar. A primeira cena de impacto, viu, com as mãos sujas de sangue, se não me engano, ele está saindo do meio de uma água, não é isso? Com as mãos tudo sujas de sangue, e aí todo mundo que já chega entendeu que ele foi o personagem principal que causou aquela derrota ali, aquela situação ruim. Então, o primeiro ponto que eu aprendo com esse texto aqui, discernimento, irmãos. Coloca a mão sobre a sua cabeça como um ato profético em Deus aí. Fala: Senhor,
me dá discernimento do Espírito. Discernimento é o que a gente precisa. E discernimento é sabedoria. Então o primeiro destaque que eu vejo com você é discernimento. Ele é muito mais poderoso do que julgar algo como verdade sem ouvir os dois lados. Muita gente perdeu a vida por causa disso, pelo julgamento dos outros. Há um tempo atrás, se eu não me engano, alguns meses atrás, parece que um site chamado Choquei postou uma informação falsa de uma menina e ela suicidou. Quem viu isso? Vocês viram isso? Olha o poder que o impacto de uma notícia falsa tem sobre a vida das pessoas. Então o primeiro ponto que eu quero destacar com você, que eu aprendo esse texto, é discernimento. Não pegue uma causa como você ouviu como primeiro e já sentencia, julga, não é verdade. Não, dê o privilégio da escutativa da outra pessoa. Provérbios 18:2 diz o seguinte: o insensato, aquele que não tem sensatez, ele não tem prazer na sabedoria, mas só em externar o que sente. Vamos ler todo mundo junto esse texto? Vale a pena ler esse texto, vamos lá? Provérbios 18:2. 1, 2, 3. Próxima parte do texto. Toma cuidado com o que você sente. O que você sente é variável. A gente acorda de um jeito e dorme de outro jeito. Toma cuidado que aquilo que você não diz, você não é senhor sobre aquilo que você não diz. Mas a partir do momento que você proferiu a palavra Léo, você passa a ser senhor daquelas palavras. O insensato, que não tem sensatez, que não pensa, que não raciocina, a palavra já vem na boca dele e ele já libera a palavra, na hora, papof. A gente chama essa pessoa de quê? De ignorante. É aquele que não tem gnose. A palavra já veio na mente dele, ele nem pensa e já libera a palavra. Discernimento é o primeiro ponto em destaque. Segundo ponto que eu aprendo com essa história de Salomão. Fala comigo assim: a verdadeira natureza. Mais forte: a verdadeira natureza das pessoas é revelada em momento de crise. A verdadeira natureza humana, ela só é revelada quando as coisas estão ruins. Quem é fiel vai permanecer fiel, não é quando tudo está bom, é quando tudo está o quê? Ruim. Não há fidelidade quando as coisas estão boas, não, mãe. Estando boas, não há o que reclamar, é só ficar. A verdadeira natureza humana, ela é revelada quando as coisas começam a se arruinar. E aí você percebe quem é quem comporta, como age. Vocês querem uma prova viva disso aqui? Claro que me vem na mente. Aquela situação que aconteceu no Rio Grande do Sul. O que muitas pessoas fizeram naquele tempo lá? Venderam preços de produtos com um preço altíssimo. Outras pessoas invadiram casas para poder pegar produtos. Sim ou não? Vocês viram isso na televisão passando? Agora deixa eu falar com você uma coisa. Esse comportamento de pessoas assim estava no coração delas ou já não estava? Já estava já, ué. Só não tiveram a oportunidade de exercer aquilo que estava no coração. A verdadeira natureza, ela é revelada quando a crise acontece. Nesse texto a gente percebe que a mulher falou o quê? Não, a criança está aí. Fala o seguinte, rei: pode partir no meio a criança. Olha aí, na situação da crise ela mostrou que de fato ela não era mãe, porque uma mãe em sã consciência, prefere ser infeliz não tendo o privilégio de criar os seus filhos, mas ter a consciência que seus filhos estão vivos. Sim ou não? Quem é mãe aqui, se é ou não é? A verdadeira natureza das pessoas, elas são reveladas em momento de crise. Essa mãe aqui demonstra verdadeiro amor, e que de fato ela era mãe, não foi por outro meio, a não ser dizendo: rei, é o seguinte, esse filho é meu, mas eu prefiro 1000 vezes não tendo a oportunidade de criá-lo, e saber que ele está vivo, do que, na minha ignorância e na minha vontade, permitir que o Senhor rache essa criança no meio. Não há proveito algum
Então, a segunda coisa que eu aprendo com você é que a verdadeira natureza das pessoas são reveladas em momento de crise. Vira para o irmão do seu lado e fala: é no momento da crise que a gente sabe quem é quem. É no momento da crise. É quando as coisas estão ruins. É que a gente sabe quem é fiel, quem é leal, quem é desleal, quem é honesto, quem é desonesto, quem pratica de forma certa as coisas. É no momento da crise. Lembra, quando as coisas estão boas, não há problema. Quando as coisas estão legais, não há o que questionar. Está tudo legal, tudo dando certo. É por isso que há um pensamento que os verdadeiros amigos, eles são revelados na tempestade. Repara para você ver. O filho pródigo é a prova disso. O filho pródigo, enquanto tinha grana, estava rodeado, diz o texto, de amigos. É churrascada, né? É cervejaiada, é bagunça, é carro, é música, é som. Está todo mundo junto. Mas a partir do momento que o filho pródigo perdeu as suas finanças, não sobrou um sequer, nem para dar um prato de comida para ele. É no momento da crise que a gente percebe quem são os verdadeiros amigos da gente. Esse texto nos mostra isso. É no momento da crise que a gente percebe quem esteve e quem está verdadeiramente com a gente. Olha aqui para mim. É por isso que o nosso Senhor é um Deus diferenciado. Vou explicar por quê. Porque você está acertando, Ele continua com você. Você está errando, Ele continua com você. Deus não te ama a partir dos seus acertos, ou Ele deixa de te amar por causa dos seus erros. Deus, Ele te ama de forma incondicional, de uma forma que você não entende, de uma forma que a sua mente não consegue compreender, porque se fosse você, na condição de Deus, talvez você não faria da forma que Ele faz, mas Ele é um ser supremo, e Ele governa todas as coisas. Então é por isso que o texto fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E o texto fala: grandes são as suas misericórdias e elas não têm fim, são infindáveis. Mateus capítulo 12, versículo 34 é o seguinte, abre para mim. Por que eu disse que a verdadeira natureza, ela é revelada nos momentos de crise? Mateus 12, 34 é o seguinte, Mateus 12, parte B do texto, pula para mim. 1, 2, 3. Porque a boca... Repara, a boca sempre vai transmitir o que é carregado dentro do coração. Você conhece alguém amargurado? Ele fala sobre o quê? Sobre amargura. Você conhece alguém que comporta como vitorioso? Ele fala de quê? De vida dos outros ou de conquista, de vitória? De vitória, de conquista. Porque a boca sempre vai exalar aquilo que a sua alma carrega. A boca sempre vai denunciar. A boca é como se fosse um documento provando quem você é. Ela sempre vai transmitir aquilo que você acredita. Quando alguém te pergunta: o que é que você é? Você fala o quê? Eu sou crente em Cristo Jesus. Por quê? A boca sempre vai revelar aquilo que você acredita. Segundo ponto é esse: a natureza das pessoas são reveladas em momentos de crise. Você sempre vai falar aquilo que você acredita. É por isso que a gente precisa tomar cuidado no momento da raiva, da ira, da cólera, não falar coisas que as pessoas não falar coisas que você não quer que as pessoas interpretem que você é aquilo. Nós precisamos tomar cuidado ao falar, ponderar nas palavras, porque a partir daquilo que eu falo, terão a visão sobre mim. Um terceiro ponto, quem está aprendendo alguma coisa? Fala comigo assim: sabedoria. Mais forte, sabedoria se aplica com estratégia e não com força. Eu vou te perguntar, vamos falar sobre a questão de ganhar alguém para Jesus. É sabido por nós que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, sim ou não? Mas nós somos o meio, a ferramenta pelo qual o Espírito é usado. Então o Espírito é usado através de nós. Ele usa a nossa vida para ganhar outras pessoas.
Alguém que não serve a Deus, eu chego para ela de forma bem abrupta e já digo para ela: ó, se você não for crente, você vai para o inferno, viu? Aceita Jesus, seu endemoniado. Se você não for para a igreja servir a Jesus, você vai queimar no inferno. Isso é uma verdade? Deixa eu ver com vocês. Sim, é uma verdade. Mas eu quero te perguntar: essa verdade vai trazer, Bruno, vida ou morte? Ela vai trazer morte, dependendo da situação. Mas tem como eu dizer essas mesmas palavras de uma forma sábia. Ô fulano, deixa eu te falar, Jesus pode mudar a sua história. Quem está me entendendo? Deixa eu te falar, eu comportava assim, eu agia assim, eu enxergava assim, mas depois que eu conheci Jesus, a minha vida mudou. Ou, deixa eu te falar com você uma coisa, vamos lá na igreja para você ouvir uma palavra, você vai ver que é um pouco diferente daquilo que você imagina. Talvez você esteja aí já machucado com o que você viu, com o que ouviu na internet, mas eu quero que você venha conhecer esse ambiente aqui, que é um pouco diferente daquilo que você tem como visão. Deixa eu te perguntar, qual que convence mais? O segundo. Mas os dois são verdades. Os dois são carregados de verdade. Mas porém, eu usei sabedoria para poder falar. Veja bem, irmãos, a sabedoria, ela se aplica com estratégia e não com força. Não é com força nem por violência, é pelo poder do Espírito. Amém ou não amém? Por muito tempo, nós que somos evangélicos, eu falo isso responsabilizando os líderes, os cabeças. Nós plantamos no coração do povo que é crente em Cristo Jesus, evangélico, uma resistência e uma forma abrupta de tratar pessoas de igreja católica, de outra fé, de outra religião. E sabe o que a gente fez? Mais expeliu as pessoas, sim ou não? Mais criou resistência no coração das pessoas, porque o fato de eu acreditar dessa forma, não significa que o outro que acredita da outra forma, ele esteja fazendo de uma forma errada na cabeça dele. Ora bolas, se alguém segue uma direção, ele acredita que aquela direção é a direção certa, sim ou não? E aí você tem um texto de João 8,32 dizendo o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vai trazer libertação. Mas como é que a verdade traz libertação? Com inquisição, pondo força, ou você agindo com sabedoria? Sabedoria. Com sabedoria. Tem a forma certa de abordar, tem a forma certa de você falar, tem a forma certa de você ensinar sem ofender a fé dos outros. Quem está me entendendo? Tem uma forma certa. Tem um jeito certo de você conversar com a pessoa e mostrar para ela: olha fulano, você acredita desse jeito? Mas vem cá, vamos ver na Bíblia, vamos ler que é a palavra de Deus, vamos achar aqui não a minha verdade, nem a sua verdade, mas a verdade da palavra de Deus. Quem está me entendendo? A sabedoria não se aplica com força. Meu pai tem uma frase que ela é cômica, ela é muito inteligente. Ele diz, Claudimir, que o uso da força atrofia o uso do cérebro. Geralmente quem usa muita força, a cabeça é grande, mas o cérebro é desse tamanhozinho. Vou te perguntar, qual serviço é mais bem pago? Um serviço pesado ou um serviço que demanda inteligência? Qual? O que demanda inteligência. O cara que pega... Tem uma revista, se não me engano, uma publicação de jornal, diz que uma vez mandaram uma foto, o Luciano da usina aqui, ó, doutor Luciano, mandaram uma foto para ele, de um homem com tanto de saco de açúcar na cabeça. Quem já ouviu essa história? Um saco de açúcar na cabeça, um saco aqui no ombro de cá, um outro saco de açúcar aqui, o outro segurando aqui, o cara segurando uns 300 quilos de peso. E a ideia era comover o coração do Luciano, para poder o Luciano pagar melhor os funcionários. Tenente Serrote? Neném Serrote? Aí, Claudimir até sabe essa história. Neném Serrote. Aí mandaram essa foto lá para o Luciano aumentar a plebenda do moço, não é isso? Aí o Luciano falou de uma forma lá o seguinte: olha, para isso, para pegar peso, eu tenho máquina. Eu não quero ninguém carregando 500 quilos não, eu tenho máquina, tenho esteira para isso. Ou seja, irmãos, não é o uso da força, é o quê? Sabedoria, inteligência. Para pegar peso, tem máquina.
Não é o serviço mais pesado que é mais bem pago, não. Geralmente é o mais minucioso. Aquele que demanda de alguém para apertar um parafusinho só. Já viu essa história do parafuso? Tem uma história que conta que uma pessoa chamou um rapaz que mexe com máquina para poder arrumar a máquina que rodava todo o sistema da empresa. E aí chegou lá o cara com a caixinha de ferramenta, né, Ramon? Arrancou uma chavezinha de fenda, foi lá na porquinha certa, o parafuso certo, e apertou. Daqui a pouco tudo voltou a funcionar. Na hora de acertar, o moço foi e escreveu lá, valor do parafuso novo, 15 centavos, valor do meu serviço, 10 mil reais. Olhou aquele negócio e falou: está doido? 10 mil reais aqui para um serviço, né? Você gastou aqui 2 minutos? Ele falou: não, eu não gastei 2 minutos, não. Eu gastei a minha vida toda preparando para esse momento chegar, para poder te cobrar esse valor. Apertar o parafuso não é o problema, é saber qual parafuso apertar. Quem está me entendendo? Sabedoria. Salomão nos mostra aqui na prática sobre sabedoria. Um quarto ponto, porque o tempo está acabando. Nossa, que legal, tá? Tem muito tempo para poder falar e o tempo está acabando. Quem está sendo abençoado? Fala comigo assim: o amor verdadeiro, ele é altruísta. O que é isso na prática? Ele é filantrópico. O verdadeiro amor, ele pensa no outro. Eu não conheço nenhum amor que seja verdadeiro, que é assim, ó: eu estou com você, e se eu não estiver com você, eu quero a sua destruição. Isso não é amor, isso é possessividade. Salomão nos mostra algo muito importante com essa história, porque ele mostra que a mãe verdadeira da criança tinha um quê? Um verdadeiro amor. É um amor que ela não pensa só na vontade dela. Tá bom para mim? E se tiver bom para mim, tá legal. Quando o Salomão propõe, então vou rachar a criança no meio, passar a espada no meio, metade para você, metade para você. Não, ele fala, a mãe fala, a primeira mãe: é o seguinte, Salomão, não faz isso não. Eu prefiro que essa criança viva ao lado da mãe que não é mãe dela, da madrasta, mas não é mãe, não é nada, do que você tirar a vida dessa criança. O que eu aprendo com você? O verdadeiro amor, ele é altruísta. O verdadeiro amor tem empatia. Olha, irmãos, Jesus Cristo não tinha que fazer o que fez por nós, não. Ele não tinha. Não tinha. Ele não tinha. Mas ele se sacrificou por amor. E um amor tal que nós não conseguimos nem expressar. João 3,16 não consegue expressar. É uma tal maneira que não se expressa. Você pode dar uma glória a Deus? É uma tal grandiosa ação que não tem como calcular nas palavras o que seria isso. É superior ao amor de mãe. O amor de mãe não compara com o amor de Cristo para conosco. João 15,13 diz o seguinte: a comparação que a gente tem sobre a questão do amor altruísta, esse amor verdadeiro, é João 15,13, que diz o seguinte, olha aqui, João 15,13, 1, 2, 3, ninguém tem do que esse, qual? De dar a alguém a própria vida em favor dos seus inimigos. A palavra diz que quando o pecado está em nós, ele faz separação entre Deus e o homem. O pecado é o que faz separação entre Deus e o homem. Logo, quando nós somos pecadores e praticamos essa ação do pecado, estamos inseridos no pecado, nos tornamos inimigos de Deus. Mas mesmo nessa configuração, Jesus Cristo se ofertou em amor para conosco. Deu para entender o que é aqui a ideia? Então o verdadeiro amor, ele é altruísta. Eu não vejo o amor em ninguém que numa situação que demanda da ação positiva dela, ela queira prejudicar. Ó, Pedro Vitor, você é meu amigo, mas se você cismar de não andar comigo, pronto, eu quero sua morte, eu quero sua destruição. Isso não é amor, não. Isso é qualquer coisa, menos amor. Olha, eu gosto tanto de você, eu te amo tanto, que se você não estiver comigo eu te mato. Uai, tá repreendido, hein? Uai, isso não é amor, isso é possessividade.
A mãe nos mostra nesse texto aqui que ela preferiu perder o filho. Não, eu prefiro não crescer com essa criança do que tomar a vida dessa criança por questão de egoísmo. Um quinto ponto. Fala comigo assim: não confie apenas em palavras, observe ações. Ambas as mulheres, elas agiram como o quê? Mães. Ambas choraram, acredito eu. Ambas se entristeceram. A primeira era verdade, a segunda era cena. Mas quando a cena está acontecendo, fica difícil você discernir quem é quem. Quem está me entendendo? Olha aqui para mim. Não confie em palavras, observe o comportamento. A palavra de Deus diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo, como se fosse um leão. Como se fosse um leão. A palavra diz que o inimigo, ele se faz de anjo de luz, com o objetivo de desviar-os do caminho. O diabo não chega com os dentão, não é assim que funciona. O diabo se faz de anjo de luz, no intuito de desviar os escolhidos do caminho. Então olha aqui para mim, não confie apenas em palavras. Veja o comportamento, a ação. Foi o que Salomão fez. As palavras, irmãos, são carregadas de filantropia às vezes. Todo discurso bonito, maravilhoso, ele tem só um objetivo só: te convencer. Nada mais. Eu admiro algumas pessoas que trabalham com a questão de venda, né? Venda de veículos. Quando eu fui comprar meu carro, eu olhei algumas lojas e fui no Pedro, e o Pedro me chamou a atenção. Eu não estou puxando saco do Pedro, porque eu não preciso puxar saco de ninguém, mas eu estou lembrado de algo que aconteceu. Eu perguntei sobre o veículo e o Pedro falou: é X, é Y, é Z. E eu gostei, porque ele foi verdadeiro para mim. Eu detesto ir fazer uma compra de algum produto e que a pessoa queira me vender a qualquer custo. Quem é assim também? Moço, perdeu o cliente. Eu prefiro que você seja sincero e verdadeiro comigo. Olha, tem isso, tem aquilo outro, do que querer me empurrar algo a goela abaixo. Quem é assim também? Deixa eu ver. Pois é. Não confie em palavras. Vê o comportamento. O comportamento é que diz muito. O comportamento é que vai revelar a intensidade do coração. O comportamento é que vai dizer a essência que carrega aqui dentro. É o comportamento, é o agir. É igual alguém que fala: nossa, eu amo você demais, pastor. Eu amo você demais. E me abandona. Você me ama tanto, me abandona. Eu amo você demais, sou apaixonado com sua vida. E você me larga, pô? E por último, eu tinha mais uns pontos para poder falar, mas eu quero encerrar com isso aqui. Fala comigo assim: os conflitos mais difíceis, eles requerem sabedoria divina. Irmão, faz o seguinte: ao invés de pedir opinião a alguém, entra no teu quarto, fecha a porta, e aí em secreto você fala com o Deus que te dá sabedoria. Entra no teu quarto e fala: Senhor, eu estou passando por essa situação, estou passando por essa crise, eu não quero errar, eu não posso errar. Assim como Salomão nessa situação não podia errar, porque demandava de todo o ministério dele como o rei aqui. Ô Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei o que pedir, mas eu quero falar com o Senhor nessa noite aqui, nesse dia, nessa tarde. Eu não sei o horário que você vai fazer isso. Me dá sabedoria. Se o Senhor perceber que eu sou difícil de entender as coisas, levanta alguém para falar comigo, para me instruir. Mostra, direciona para mim alguém que possa me orientar numa tomada de decisão. Quem está me entendendo? É muito mais efetivo do que ficar pedindo a opinião dos outros que não tem a sabedoria de Deus para te orientar. Mas muitas vezes a gente faz tudo ao contrário. Uma coisa que a gente poderia fazer de forma simples e assertiva através da oração, a gente prefere pedir 40 opiniões no final e não solucionar o problema que queria. Você sabia que muita gente
já perdeu o emprego por causa de uma orientação errada, uma decisão errada, uma fala errada? E se essa pessoa tivesse consultado o Espírito Santo tinha dado um jeito para essa pessoa. Sim ou não? Você crê nisso? Você acredita nisso? Sabedoria. É simples. Não precisa de muito barulho, não. Não precisa gritar. Não precisa. É simples. É falar com Deus no português original que você fala. Não precisa de papai querido. Não. Isso aí é Cid Moreira, com aquela voz bonita, que já morreu, que Deus o tenha. Não. É falar do jeitinho que você fala, no jeito mineirês mesmo, no seu jeitinho, da sua forma. Ô Deus, eu preciso hoje resolver um conflito no meu trabalho. Eu preciso ter essas duas pessoas trabalhando comigo nessa empresa. Me dá sabedoria. Que no falar eu consiga ficar com o Zé e com o Manel, sem perder o Zé e o Manel. Quem está me entendendo? Porque não aproveita algum, irmãos, você exercer aquilo que você acha que é certo e moral, e no final, Isabela, perder seu funcionário tudo. Acontece um problema, você exerce aquilo que é moral e perde todo mundo. Qual que é o proveito nisso? Quem está me entendendo? Somente até aqui. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Primeira mensagem desse ano é a mais importante para mim: sabedoria. Peça a Deus que Ele dá de forma deliberal. Ele não garra com ninguém. Detalhe, vai te pôr para você uma situação para você resolver. Vai te dar para você situações para você tomar como decisão. Mas Deus, Ele te dá para você pedindo com fé. Amém? Uma coisa que eu estou achando interessante esse ano, que eu estou percebendo em boa parte das pessoas, é que parece que o tempo vai nos amadurecendo ou nos enrijecendo. Você reparou que esse ano, esse mês de ano está um pouco diferente? Não está todo mundo empolgado? Quem reparou isso? Só eu que reparei. Eu não sei se isso é muito bom ou muito negativo, mas eu estou levando para o lado bom. Eu estou percebendo em nós, eu não falo na igreja não, é geral, um pouco de maturidade. Quem está enxergando dessa forma também? Vendo as coisas como elas são. Eu gosto muito disso, de enxergar as coisas como ela é, como elas são, porque a partir disso a gente vai trabalhando, a gente vai exercendo, vai crescendo. E uma coisa que eu quero que você faça esse começo de ano: enxergue as coisas como elas são. Léo, o mercado é instável, entendeu? Você mexe lá, é instável. Um mês racha de vender e outro mês não vende. Isso não é falta de Deus, isso não é porque o diabo, não. Quem está me entendendo? Ó Ramon, talvez esse começo de janeiro vai ser um pouco apertado, mas fevereiro vai ser bom. Ó Cadu, você mexe com a viagem lá, talvez você não vai receber tudo, porque o povo agora, quem está me entendendo? Porque quando você faz isso, você enxerga dessa forma, você tem tranquilidade para caminhar com Cristo, você não começa a querer achar demônio em tudo. Quem está me entendendo? Isso é o que, irmãos? Sabedoria. Quem foi abençoado nessa noite? Eu quero orar com você nessa noite. Deus, eu quero te agradecer por esse ano. Eu estou percebendo um ano diferente, um ano que eu estou entendendo que é um ano de maturidade, um ano de consciência, um ano não de euforismo, mas de crescimento, desenvolvimento. E a palavra que o Senhor me deu hoje, para essa noite, para esse primeiro culto aqui na casa do Senhor, é sabedoria. Capacita o teu povo aqui hoje, nessa noite, com sabedoria. Sabedoria a qual qualquer problema que chegar para ele e para ela resolver, ele receba de Deus um direcionamento, um entendimento. Deus, não há brilhantismo algum em destruir o que já foi construído. Não há inteligência alguma em arruinar o que já deu certo. Por isso, Pai, quando o problema chegar para nós durante o dia a dia, que tenhamos sabedoria. A palavra que o Senhor está colocando claro no meu coração é que a igreja é como se fosse um quartel-general, onde os soldados são capacitados para no dia da batalha, do dia a dia, exercer com as ferramentas certas. Não adianta eu ir para a luta com um martelo na mão. Martelo é para carpintaria. Não adianta eu enfrentar inimigos com uma espada de madeira na mão. Espada de madeira é para treino. Me dá sabedoria.
até para poder usar as ferramentas certas no tempo certo. Na época de guerra, é a arma que eu preciso de verdade, é a ação da arma, da pulsão da arma que eu preciso. Por isso, Deus, capacita-nos de forma sábia nessa noite, para que tenhamos direcionamento do Senhor em nossas vidas. Não queremos só resolver problemas, queremos saber ter menos prejuízos na solução de problemas. Não há brilhantismo algum em perder tudo acreditando que resolveu. Essa é a oração que eu faço essa noite, e suas palmas engrandecem o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos começar um propósito de oração esse ano. Queria que você saísse da sua cadeira. Quem quer começar um propósito de oração nesse mês, vem aqui à frente, e eu quero encerrar esse tempo aqui com um propósito de oração. Você que está num propósito de oração, quer começar na verdade esse ano de 2025, um propósito de oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente, para que possamos orar em nome de Jesus. Existe alguém nessa noite que queira fazer um propósito de oração por uma causa específica, que você entende que somente Deus pode te dar uma luz, uma direção? Eu quero que você venha com essa consciência, a consciência que não é um milagre assim, do nada, não, eu peço a Deus, e Deus me dá sabedoria para solucionar os problemas que eu preciso. É claro, aquilo que demanda do poder de Deus, somos totalmente dependentes dele. Você que está num propósito de oração, quer começar na verdade um propósito de oração, vem aqui à frente. Os meninos vão beliscar alguma coisa aqui, e eu vou orar por você nessa noite. Apresenta a Deus aí o seu pedido, a sua prece, fala com Ele. Eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus, eu quero abençoar esse irmão e essa irmã aqui à frente, estão com os joelhos dobrados. Eles não estão clamando aqui ao pastor da igreja, nem ao povo do louvor. Eles estão clamando àquele que pode resolver todos os problemas, que é o Senhor. Por isso, nessa noite, eu não sei qual é a dor, qual é a causa, qual é o problema, mas eu conheço um Deus que soluciona problemas. Eu conheço um Deus que dá sabedoria para resolver tomada de decisões. Por isso, nessa noite, eu peço ao Senhor, capacita esse homem e essa mulher para solucionar os problemas necessários. Se é uma questão de saúde, que não demanda do poder da gente, coloca a tua mão de poder, para que as coisas possam acontecer conforme a tua vontade. Detalhe, Senhor, guarda o nosso coração, para que a nossa fé esteja firmada na tua vontade e não na nossa vontade. Se o Senhor fizer, nós continuamos servindo o Senhor, mas se o Senhor também optar por não fazer, continuaremos servindo ao Senhor e acreditando na tua vontade.
que é soberana e eficaz em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém, para a glória de Deus. Pai, você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Eu vou dar a bênção apostólica. Quem foi abençoado essa noite? Palavra desse dia para nossas vidas é sabedoria. Chega na sua casa hoje, não pede outra coisa não. Não pede emprego, não pede carro, não pede dinheiro. Pede a Deus a coisa mais importante: sabedoria. Não pede aumento esse mês não. Fala: Deus, me capacita com sabedoria, porque Deus vai te dar para você a estratégia certa para resolver um problema. Aí o seu patrão vai ver em você um privilégio de ter você ali como funcionário e te abençoar. Viu a diferença? Sabedoria. Talvez a forma que a gente pede a Deus é a forma errada. Deus, me dá isso, me dá aquilo. Não, pede a Deus sabedoria para você ser útil e as pessoas verem utilidade em você e te promover. Essa é a visão certa que eu acredito. Que a graça de Deus e as consolações vindas à parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e para todos sempre. Beijo no coração. Sabedoria é a palavra-chave. Deus abençoe. Até domingo, em nome de Jesus.